A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de deficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não fosse o caso, né, o link para compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, livro físico ou Kindle. Vamos à leitura. Capítulo 7. A Terra dos Papagaios. A última década do século XV, Lisboa era uma cidade infestada de espiões, todos agentes de governantes estrangeiros interessados em desvendar os mistérios por trás da navegação portuguesa. O rei Dom Manuel I proibia, sob a ameaça de pena de morte, a divulgação de relatos de viagens, cartas náuticas, documentos ou mapas que revelassem a documentação de novas terras encontradas pelos navegadores portugueses. Um exemplo do manto de silêncio com que se tentava proteger as navegações portuguesas é a própria certidão de nascimento do Brasil, a carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, que ele enviou ao rei Dom Manuel I, a 1º de maio de 1500, comunicando a chegada, dias antes, da esquadra de Pedro Álvares Cabral à Bahia. Apesar das notícias espetaculares que trazia, a correspondência, depois lida pelo rei, foi confinada aos arquivos da Torre do Tombo, em Lisboa, por mais de 3 séculos, sem que o público tomasse dela conhecimento. É na secretíssima Carta de Caminha que se encontra a primeira associação direta entre o Brasil e a África, ao descrever habitantes da região, onde hoje se situam os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha. Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. Caminha usa significativamente um vocábulo de origem africana. Abre aspas. Eles não lavram, nem criam, nem há boi aqui, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem nenhuma outra alimália que, acostumada seja ao viver dos homens, nem consomem senão este inhame, que há muito por aqui. Fecha aspas. Esse trecho demonstra quão grande era a presença africana em Portugal, no início do século XVI. Grande ao ponto de já ter contribuído, pelo menos, numa palavra nova no vocabulário da língua portuguesa, inhame. Na sua carta, Caminha referia-se ao cultivo da mandioca, ou, talvez, do cará, disseminado entre os índios do Brasil. A palavra, no entanto, tinha origem em niame, uma raiz comum na formação do verbo comer, nas línguas bantas africanas. Era também o nome de um tubérculo africano da mesma família do cará dos indígenas brasileiros, largamente consumido pelos negros do outro lado do Atlântico, e que seria parte da ração básica dos navios negreiros que zarpariam rumo às costas americanas nos séculos seguintes. José Ramos Tinhorão, Os Negros em Portugal, uma presença silenciosa, página 344. Nota. Tenho dúvidas sobre inhame. O que Caminha chama de inhame seria talvez não o cará, mas sim a mandioca, base da alimentação do índio brasileiro. Os portugueses podem ter recolhido a palavra yambe entre os mandingas da Alta Guiné, ou entre os congos ou outros povos litorâneos de línguas bantas, nhame. Há quem proponha a origem iorubá, iaê, ian, sei lá, enfim. Mas na época de Caminha, os portugueses ainda não tinham convívio com esse povo. Os portugueses devem ter começado a comer inhames. Os portugueses devem ter começado a comer inhames mal chegaram à costa e à foz do rio do Senegal. E Caminha aplicou à planta mais cultivada pelos índios, a mandioca, o nome do tubérculo, o inhame, que os portugueses haviam conhecido na África.
Fim da nota. Graças à política de sigilo, a coroa portuguesa, a população em geral só teve conhecimento da Carta de Caminha em 1817, quando dela se publicou a primeira versão impressa. Apesar de todos os esforços, porém, seria impossível manter em segredo as informações dessa magnitude. Já em 1501, ou seja, um ano após a chegada de Cabral à Bahia, começou a circular na Itália uma carta de Mateu Crético, endereçada ao doge de Veneza, Augusto Barbarigo. Crético era um desses muitos espiões em Lisboa, onde atuava sob a fachada de representante comercial italiano. Seu relato. Acima do Cabo da Boa Esperança, para o oeste, descobriram uma terra nova que se chamam de Papagaios, por onde encontram ali alguns papagaios com um braço e meio de comprimento, de várias cores, dos quais vimos 2. Julgaram que essa é terra firme, pois viram mais de 2.000 milhas de costa e não lhe encontraram fim. Habitam lá homens nus e formosos. Jean Marcel Carvalho. A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos 16, 17 e 18, página 100 a 102. Essa carta é considerada o primeiro documento oficial a respeito do descobrimento do Brasil, a ter uma ampla divulgação na Europa. Descrição semelhante à de Crético, porém, mais detalhada, foi endereçada ao banqueiro florentino Lourenço de Médici, 2 anos mais tarde, em 1503. Era uma carta de Américo Vespúcio, navegador, cartógrafo e dono de meia dúzia de escravos em Servilha, onde também trabalhava como representante comercial italiano. A família de Médici estava envolvida no financiamento das navegações portuguesas e do tráfico de escravos. Em 1501, Américo Vespúcio foi convocado por D. Manuel I para explorar e mapear as costas daquela terra até então desconhecida, a qual Pedro Álvares Cabral chegara dia 22 de abril de 1500. Sua carta ao banqueiro Lourenço dava detalhes da descoberta. Algum tempo depois, o texto foi impresso na Itália em forma de livro, para contrariedade do rei de Portugal, que obviamente preferia guardar segredo. Mundos Novos virou um best-seller. Teve 22 edições entre 1503 e 1506. Em 1510 já estava traduzido para o italiano, francês, holandês e alemão. A repercussão foi tanta que o continente inteiro seria batizado de seu nome. O autor, América. Segue sua descrição. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre meu retorno daquelas novas regiões, que, por mando desse sereníssimo rei de Portugal, à sua custa, com a sua frota, procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida de nossos maiores. Aos 14 do mês de maio de 1501, por ordem do mencionado rei, partimos de Lisboa com boa navegação com 3 navios para explorar as regiões do Austro. Navegamos durante 20 meses contínuos no meridiano. Dos 67 dias que navegamos, tivemos 44 dias contínuos de chuvas, trovões e relâmpagos, do qual de tal modo escuros que nunca vimos senão o sol de dia, nem o céu sereno à noite. Pelo que nos sobreveio tanto temor que quase renunciamos a toda espécie de vida. No dia 7 de agosto de 1501, baixamos âncoras, dando graça a nosso Deus sobre solene súplica e uma missa celebrada com canto. Ali soubemos
que a mesma terra não era uma ilha, mas continente, porque se estende por longuíssimos litorais que não cercam e porque está repleta de infinitos habitantes. Encontramos tanta multidão de gente quanto ninguém poderá enumerar, mansa e tratável. Todos, de ambos os sexos, andam nus, sem cobrir nenhuma parte do corpo. Como saem do ventre materno, assim vão até a morte. Com efeito, têm corpos grandes, quadrados, bem dispostos e proporcionais, com cor tendendo para o vermelho. O que lhes acontece, julgo porque andam nus e são bronzeados pelo sol. Têm cabelo amplo e negro, são ágeis a nadar e nos jogos, de rosto afável e bonito. Ali, o ar é muito temperado e bom. Pelo que pude reconhecer da relação com eles, nunca houve peste ou outra doença oriunda da corrupção do ar. A terra daquelas regiões é muito fértil e amena, com muitas colinas, montes, infinitos vales, abundantes e grandíssimos rios, banhada de saudáveis fontes, com selvas amplíssimas e densas, pouco penetráveis, copiosas e cheias de todo gênero de feras. As árvores crescem sem cultivador, muitas das quais dão frutos deleitáveis ao sabor e úteis aos corpos humanos. Outras não dão nada. E nenhum fruto são semelhantes aos nossos. Ali são produzidos inúmeros gêneros de ervas, raízes, as quais fabricam pão e ótimas iguarias. Há muitas sementes totalmente diferentes das nossas. Todas as árvores são odoríferas e cada uma emite em si goma, óleo ou algum líquido cujas propriedades, se fossem por nós conhecidas, não duvido que seriam saudáveis aos corpos humanos. Certamente, se o paraíso terrestre estiver em alguma parte da Terra, creio não está longe daquelas regiões, cuja localização, como disse, é para o meridiano, em tão temperado ar que nunca ali há invernos gelados e nem verões férvidos. O céu e o ar, na maior parte do ano, são serenos e intensos de vapores espessos. As chuvas caem aos poucos e duram 3 ou 4 horas. Desfazem-se com as nuvens. O céu é ornado de sinais e figuras especiosíssimos, no qual anotei cerca de 20 estrelas com tanta claridade quanto algumas vezes vimos.